Olá, hoje é quarta-feira, dia 12 de junho, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Nossa saudação a quem nos acompanha pela TVAL. Lembrando que o Conecta é transmitido ao vivo pela TVAL, no sinal aberto disponível na Grande Florianópolis e também em Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na tarde de ontem tivemos sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa com a aprovação de alguns projetos de lei aqui no plenário do Parlamento, projetos que agora seguem para a sanção do governador. E um desses projetos aprovados prevê a desburocratização do atendimento à população aqui de Santa Catarina, fazendo uma adequação da lei estadual à legislação federal, iniciativa do deputado Mário Mota. Isso, Deluana. Santa Catarina já tem uma lei de 2011 que ela cria uma espécie de procedimento para simplificar a vida do cidadão catarinense quando ele vai fazer um procedimento em um órgão público do Estado. O que o deputado Mário Mota propõe nesse projeto aprovado ontem aqui em plenário? Basicamente, a adaptação dessa lei de 2011 é uma lei de 2018 aprovada pela União. Lei essa que, por exemplo, dispensa da apresentação de alguns documentos. Não é necessário, por exemplo, apresentar a certidão de nascimento se a pessoa tem um RG ou tem um documento de identidade, uma CNH, enfim, que possa comprovar a situação. É claro que, apesar dessa desburocratização, o projeto também cria mecanismos para evitar que o cidadão forneça informações falsas e também evitar causas de fraude. A gente acompanhou essa votação realizada na tarde de ontem e conversamos com o deputado Mário Mota, do PSD, que é o autor dessa proposta. Acompanhe. É a tentativa de facilitar ainda mais a busca do direito que a sociedade tem pelo serviço público, evitando complicações, evitando excesso de burocracia, por exemplo, na juntada de documentos e outras ações que a lei federal já estipula, mas que ainda não estava adequada à nossa legislação estadual. E também, durante a votação realizada na tarde de ontem, os deputados aprovaram um projeto que busca estimular o diagnóstico do transtorno do espectro autista em adultos e idosos, iniciativa agora do deputado Vicente Caro Preso. Essa é uma realidade, a gente já conhece, inclusive, casos de pessoas, artistas, pessoas até famosas, que foram diagnosticadas com autismo num grau mais leve, mas aí depois até dos 30, 40 anos de idade. O deputado Vicente Caro Preso, ao apresentar esse projeto, justamente está de olho nesse público, que eventualmente tem alguma situação que o limita e não sabe que pode ter uma situação aí relacionada ao autismo. Esse projeto agora segue para a análise do governador, é mais uma proposta visando o reconhecimento das pessoas com autismo. A gente também acompanhou essa votação e conversamos com o deputado Dr. Vicente Caro Preso, o autor dessa iniciativa. Acompanhe. Nós precisamos facilitar o acesso dessas pessoas, primeiro, ao diagnóstico e, segundo, principalmente ao tratamento, porque uma terapia multidisciplinar é difícil. Nem todos têm possibilidades, condições, filas, muitas vezes intermináveis. E essa lei, apesar de ser singela, é extremamente importante para essa política em Santa Catarina, que, no caso, é uma política de Estado. Projetos, então, que agora seguem para a sanção do governador para serem transformados em lei aqui em Santa Catarina. E hoje, pela manhã, os deputados realizaram uma sessão conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e também Trabalho, Administração e Serviço Público para analisar um projeto que fala sobre alienação de imóveis aqui no Estado. É um projeto do Executivo que já vem sendo debatido aqui na Casa há algumas semanas. Por meio desse projeto, o governo do Estado quer autorização da Assembleia para vender, permutar imóveis e pegar, por exemplo, o produto dessa venda e colocar em fundos de investimento imobiliário que poderão ser destinados para cobrir o rombo da Previdência Estadual. O Executivo, nesse projeto, também faz com que não haja mais a necessidade de autorização do Parlamento para que ele destine imóveis do Estado para venda, para cessão, para autorização de uso, como acontece hoje. Qualquer imóvel do Estado que precise de algum desse procedimento passa aqui pela Assembleia antes de ser colocado em prática. O projeto ele tem alguns pontos ali que não há consenso entre os deputados, principalmente com relação a essa, digamos assim,
permissão que a Assembleia dá de não precisar mais da permissão dela, Assembleia, para tratar da questão de imóveis. Por isso, às 14h30 nós devemos ter mais uma reunião conjunta dessas mesmas comissões para ver se é possível chegar num consenso e voltar o projeto ainda hoje à tarde em plenário. Temos então que a gente segue acompanhando e fazendo a cobertura para vocês que acompanham aí as mídias sociais aqui da Assembleia Legislativa. E o Parlamento Catarinense realizou ontem uma audiência pública sobre a situação da saúde aqui na capital catarinense, aqui em Florianópolis, focada principalmente no pronto atendimento, na unidade de pronto atendimento que mudou de local. Ela ficava no Rio Tavares e agora foi saindo para o Carianos. A população do sul, daqui da região de Florianópolis, da ilha de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina, parte dela não concorda com a mudança dessa unidade de pronto atendimento, que hoje fica ao lado de um terminal de ônibus, o que permite facilitar o acesso desse público para essa unidade de saúde. A unidade foi agora para o antigo terminal de passageiros do aeroporto Hercílio Luz, aqui em Florianópolis. Ficou mais distante, ficou mais difícil chegar lá, embora haja linhas de ônibus. Esse tema foi discutido nessa reunião proposta pelo deputado Marquito, que é aqui da região da Grande Florianópolis, que é de Florianópolis, para ver se é possível encontrar alguma solução que agrade tanto os moradores que perderam essa facilidade no acesso à UPA, quanto essa estrutura nova que o município inaugurou no começo do mês no sul da ilha. A gente acompanhou essa audiência pública realizada ontem aqui no Parlamento e conversamos com o deputado Marquito do PSOL, que falou um pouco mais sobre essa situação. A iniciativa foi tomada por conta de um pedido do Conselho Municipal de Saúde e também do movimento UPA Fica, por conta da manifestação contrária da população perante a retirada da unidade de pronto atendimento da UPA do sul da ilha, que fica ao lado do terminal de integração, um terminal que recebe pessoas de toda a região leste e sul da ilha, um lugar bem posicionado. Eu acho que a população de Florianópolis, ninguém é contra a abertura de um novo equipamento de saúde, mas a comunidade tem reivindicado que para abrir uma nova não precisaria fechar uma antiga, né? Então que se mantivesse a UPA Sul aberta para a transferência e a criação de um novo equipamento, e as coisas poderiam caminhar juntas, né? A cobertura completa sobre essa audiência pública já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também nas redes sociais aqui do Parlamento. E é sobre isso que a gente fala agora com o nosso colega Tiago da Luz, que está trazendo as novidades das redes da Assembleia e também de alguns deputados. Boa tarde. Olá, Delu, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o Sérgio Mota, ele que é do Republicanos. Ele destinou uma emenda de quase R$1 milhão para Araranguá, e esse recurso foi utilizado para pavimentar 2 ruas no bairro Arapongas. Era uma antiga necessidade da comunidade e o deputado foi conferir de perto os resultados. E você também pode conferir esse destaque e também todo o trabalho do deputado Sérgio Mota acessando @SérgioMota10SC no Instagram. Já o destaque das redes é sobre educação financeira. Uma lei aprovada aqui na Alesc institui educação financeira nas escolas de Santa Catarina. O texto é do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, e prevê ações para planejamento financeiro, a gestão de dívidas e investimentos, a prevenção de superendividamento e a proteção ao consumidor. A lei ainda precisa ser regulamentada pelo governo. Ela determina ainda a capacitação e treinamento aos educadores e núcleos de apoio aos estudantes. Se você quiser saber mais sobre essa lei aprovada e também sobre outros destaques do Parlamento Catarinense, basta acessar a Assembleia SC no Instagram. Por hoje é isso, volto contigo, Delu. Ok, Tiago da Luz, muito obrigada, trazendo as informações então, aí das redes sociais dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa. E o Parlamento Catarinense realizou hoje um seminário nacional sobre autonomia universitária, seminário que está sendo realizado em algumas partes do Brasil e que contou com a participação de professores, pesquisadores e também reitores universitários. É um ciclo de seminários, como você disse, Deluana, vai ocorrer em outras regiões do país. Aqui em Santa Catarina está sendo realizado, está ocorrendo no plenarinho, em parceria com a UDESC. Basicamente, o intuito é discutir justamente esse tema da autonomia universitária. Eventualmente as pessoas desconhecem, mas a Constituição garante às universidades públicas a autonomia administrativa e autonomia na questão do
que vai ser ensinado, do que vai ser discutido dentro da universidade, e também até a parte de segurança. As forças policiais tradicionais, a polícia militar, a polícia civil, não podem entrar, por exemplo, no campus da Universidade Federal sem a devida autorização. Então, todos esses temas estão sendo discutidos nesse evento que acontece hoje aqui na Assembleia. A gente acompanhou um pouco esse evento e conversamos com a deputada Luciane Carminati, que falou um pouco mais sobre esse seminário nacional realizado aqui na Assembleia Legislativa. A nossa Constituição de 88 reserva no capítulo da educação um artigo em específico que trata da autonomia universitária. E nesse texto da lei cita a necessidade e a obrigatoriedade de respeitar esse princípio de que as universidades gozam de autonomia didático-científica, de autonomia financeira e, portanto, administrativa, e, portanto, essas instituições, elas precisam ter essa garantia do texto, porque a universidade não pode pertencer a um governo, porque os governos têm as suas propostas. A universidade é a instituição de ensino que olha por cima, que olha para o futuro, que aponta mecanismos de pesquisa, instrumentos fundamentais de extensão. Então, quando você olha pesquisa, ensino, extensão, você não pode ter uma universidade que pertence a um governador ou que pertence como extensão a um prefeito. E também aqui na Assembleia Legislativa foi realizado ontem o lançamento do Comitê de Cultura de Santa Catarina, iniciativa também em conjunto com o governo federal. Sim, é uma proposta do Ministério da Cultura, aliás, um projeto do Ministério da Cultura chamado Programa de Comitês de Cultura, realizado em todos os estados e aqui em Santa Catarina foi feito nesta semana o lançamento. Esses comitês, eles basicamente vão procurar, além de estimular políticas públicas voltadas à área cultural, integrar as várias manifestações culturais existentes num território, dentro de um estado, respeitando as diversidades entre essas manifestações e também unindo estado e municípios. Foi um evento prestigiado aí por vários agentes culturais, artistas e autoridades do estado e que deu pontapé inicial no lançamento desse comitê aqui em Santa Catarina. Isso, o lançamento realizado ontem aqui na Assembleia Legislativa, a gente também acompanhou, conversamos com a Roberta Martins, que é a secretária nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, e também com a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, que é a presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa. Eles falaram um pouco mais sobre a importância desse Comitê de Cultura que foi lançado ontem aqui, então, na Assembleia Legislativa. O nosso objetivo é articular as políticas públicas de cultura que existem no Estado e que são articuladas e produzidas e financiadas pelo governo federal. Claro, em parceria com os governos dos estados, com os municípios, com muito respeito e guardando o espírito do Brasil democrático que a gente tem. O comitê ele vai unir, ele vai agregar e ele vai fortalecer também não só o sistema que recentemente foi aprovado em lei no Congresso Nacional, mas além da aprovação da lei, da regulamentação, ele significa construir esse elo federativo entre município, estado e a União. E a Comissão de Turismo e Meio Ambiente esteve reunida na manhã de hoje também, falando sobre desastres climáticos aqui em Santa Catarina, dessa vez com foco na região sul daqui de Santa Catarina. Também na região sul, recentemente atingida por chuvas, as chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul também caíram com força aqui na região sul de Santa Catarina e também tivemos a presença de representantes do Alto Vale de Itajaí, de Timbó e Rio do Sul. E também de um órgão colegiado da FECAM, que é a federação que representa os municípios, que trata das ações de defesa civil. E durante a reunião ficou claro por parte dos representantes dos municípios, que atuam na defesa civil desses municípios, a necessidade de ações preventivas, porque os gastos com recuperação de desastre são imensamente maiores do que a prevenção. E é preciso entender de uma vez por todas que, independente de aquecimento global, de mudanças climáticas, a região do Alto Vale do Itajaí, por exemplo, estará sempre sujeita a questões de enchentes, como aconteceu inclusive recentemente novamente. Por isso, essa reunião ouviu por parte da Defesa Civil os representantes dos municípios e agora a Comissão de Meio Ambiente e Turismo, que é presidida pelo deputado Marquito, quer levar esse assunto adiante também para discutir a PEC que está tramitando aqui na casa, que trata da reserva de 0,5%, no mínimo 0,5% das receitas do Estado
para um fundo da Defesa Civil. Que aumentaria bastante os recursos para essa área, né, Marcela? A gente acompanhou também essa reunião realizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Conversamos com o presidente da comissão, o deputado Marquito do PSOL, e também com o Fábio Melleri, que é o coordenador da Defesa Civil da cidade de Timbó, que costuma também ser atingida aí quando chuvas fortes caem no estado. Eles falaram um pouco mais sobre essa situação. Acompanhe. Nós vivemos num vale. Então isso significa que a gente vai ter que aprender, se ainda não aprendeu, a conviver com as enchentes. Não existe hoje nenhum tipo de obra de mitigação, prevenção que faça com que isso não exista mais na nossa região. Então a gente vai ter que trabalhar políticas públicas para que, já conhecendo as áreas de risco, a gente possa mitigar o máximo possível disso junto com a população. Isso vai ter que ser um trabalho em conjunto entre o município, entre o governo do estado, governo federal, para que a gente aí sim junte todas essas forças e consiga aplicar lá na ponta onde realmente é onde as pessoas sofrem. A política de proteção e defesa civil precisa ser uma política intersetorial, com todas as áreas envolvidas, assistência social, educação, saúde, e não apenas, obras e relocação de pessoas e assim por diante. Então, é importante que esse debate aconteça, essa parceria. A gente encaminhou também em realizar um diagnóstico junto com a FECAM em cada município. Os últimos anunciados de eventos críticos climáticos, e também o que cada município solicitou ao governo federal e o que foi executado, entender um pouco dessa dimensão. Lembrando sempre que mais detalhes sobre todos esses temas que são abordados aqui no programa Conecta, você encontra na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Lembrando também que hoje, quarta-feira, é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Desculpa. O Parlamento Catarinense está presente nas principais redes sociais, TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Você acessa por meio do @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.